você liga para a diretoria do Atlético de Madrid, você pergunta quanto custa o Almada, eles vão te responder 20 milhões de euros. Você pergunta qual é o número do IBAN para fazer a transferência internacional. Você deposita o valor e você contrata o jogador. Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vou dar uma olhadinha aqui no cardzinho do canal do Facincani, onde eles trouxeram as últimas atualizações do mercado da bola alviverde. E olha só quem pode pintar no Verdão, é isso mesmo. O craque, um camisa 10, Thiago Almada. O Atlético de Madrid liberou ele para negociar com outro clube. E olha só o que o Facincani trouxe de info pra gente. Fica até o final do vídeo, já deixa o like aí e deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vambora lá? Será que realmente só tem o Nino no mercado de bom jogador? Vocês estão entendendo como o Palmeiras é um clube em que ele tem zero convicção naquilo que ele pensa? Ele não é que ele tem o plano A, B, C, D, E, F, G e todos eles nivelados em termos de capacidade. Ele coloca o alfabeto inteiro num jogador e se o cara não está disponível, ele trava, ele buga. E aí que vem, quando a gente falava do assunto Botafogo agora há pouco, e retomo aqui para vocês, é a história da Alexander Barbosa, que tá sendo especulado para deixar o Botafogo de fato mesmo. O Botafogo está fazendo um saldão. Se tem um jogador com essa leitura de capacidade, com essa adaptação a mercado, que também tem essa, né? O cara tem que chegar no Palmeiras, ele tem que se adaptar, tem que mostrar para ele que a bola é redonda, que aquela baliza com uma rede é um gol, que ele tem que pegar aquela bola, chutar com o pé, né? Obviamente não com a mão, mas tem que chutar com o pé para que a bola entre no objetivo, que quem fizer mais gol ganhe. É a adaptação do Palmeiras, né? Aí você tem esse cara com a mesma situação contratual burocrática do Marlon Freitas, que o Palmeiras trouxe num piscar de olhos. E repito, com o único jogador contratado pelo Palmeiras da janela, tirando o Bruno Fux, que foi só uma revalidação de um empréstimo com opção de compra, mas o Marlon Freitas não é nem da posição que o Palmeiras precisava. Aliás, eu vou também trazer um dado curioso em relação a essa história também. Então, um cara que tem a mesma situação do Marlon Freitas, que era líder, capitão do Botafogo, hein? Líder e capitão do Botafogo. O cara pega, num piscar de olhos e vem pro Palmeiras. Vocês acham que o Alexander Barbosa não tomaria o mesmo rumo para qualquer outro lugar que chegasse com uma proposta pomposa pro cara? Lembrando que a avaliação de mercado do Alexander Barbosa é menor que a do Marlon Freitas, que custou 5 milhões e meio de euros. Meus amigos, se você tá chorando, desesperado, porque você não quer pagar 12 no Nino, será que você não pode tentar pagar 5 no Alexander Barbosa? Que é um jogador que, na minha visão, eu prefiro ele ao Nino. Eu acho que é um jogador mais rápido, mais alto, o poderio defensivo de bolas aéreas, que o Palmeiras é uma mãe para tomar gol. Aliás, perdeu uma Libertadores com bola aérea. É um jogador especialista nesse tipo de assunto. É um jogador com cara de América do Sul, de Libertadores, um jogador raçudo. Vocês estão entendendo a minha indignação, que talvez possa ser a sua? Pô, eu não tenho. Tá bom, o Nino, pra mim, é muito caro. Que pra mim, no caso, o Palmeiras, tá? É muito caro. Eu não acho. Acho que você tem convicção, vai lá e paga. E aí você tem uma opção aqui no Brasil, um time desesperado, colocando o seu time à rifa, e que custa menos da metade do preço. Meu irmão, você tá esperando o quê? Eles têm a mesma idade praticamente. Um tem 29, outro tem 30. Tá esperando o quê? O jogador tá aí pronto. Pronto. Chega, joga e se bobear até você dar uma tarja de capitão para ele, porque é líder nato. Vocês querem um outro jogador que para mim jogaria com o pé nas costas? Que eu já vou falar da história do Guido Rodrigues, como camisa 5, que esse era o meu favorito lá no vídeo, tá? E por isso também tem o viés da informação e da live de hoje. O Jefferson Lerma, que é da seleção colombiana, um volantaço de primeira linha também,
joga no Crystal Palace, acabou de ser campeão aí recentemente da Copa da Inglaterra, ganhou, revalidou o título da Supercopa da Inglaterra com Crystal Palace, tá? Ele é o primeiro volante titular, repito, da seleção colombiana, e o contrato dele acaba agora, no meio do ano. Claro que ele é um jogador que, por tudo isso que está acontecendo na carreira dele, titular da seleção colombiana e campeão no Crystal Palace, ele está com moral ainda no futebol europeu. Mas o que me chama a atenção é não buscar informações, é não tentar trazer ou mostrar alguma proposta que faça com que um atleta dessa estirpe, que o Palmeiras quer o quê? Um jogador pronto, jogador experiente, de seleção, campeão. Tá aí, ó. Estamos aqui dando todas as coordenadas do que tem que fazer para contratar o Almada. É simples. É só você falar espanhol. Você pode usar até o chat GPT para traduzir o seu texto. Você liga para a diretoria do Atlético de Madrid. Você pergunta quanto custa o Almada. Eles vão te responder 20 milhões de euros. Você pergunta qual é o número do IBAN para fazer a transferência internacional. Você deposita o valor e você contrata o jogador. Não tem segredo. Mas tudo isso que falamos aqui, meu caro Léo Chile, para o Palmeiras é como se ele tivesse que, como foi a parábola do Felipe Melo, dar 6 voltas em torno de Jericó e na 7ª volta você brada. Só que o Palmeiras, na metade da primeira volta, já estava esbaforido para subir as montanhas de Jericó. Né? Impressionante. E o Fabinho já era? Não, o Fabinho não já era. Para quem pergunta do Fabinho, a mesma história do Matheus Pereira e do Fabinho é a do Palmeiras. O Palmeiras fez isso aqui. Ligou para o empresário e fez assim, ó. A gente oferece isso aqui para vocês. Agora vocês liguem para a gente de volta. É isso. É o metidão, né? Que acha que todo mundo tem que vir aqui se ajoelhar na frente dele. É isso. Esse é o Palmeiras. Então, Léo, por isso que eu tô falando tudo isso. Pô, o Matheus Pereira, eu tenho desejo desde o ano passado. Vai na surdina, vai pra BH. Ah, mas o cara é cruzeirense doente e não vai sair do Cruzeiro. De fato, todo mundo sabe. Isso não é desrespeito ao Cruzeiro. Isso é você barganhar no mercado. Como fez, por exemplo, o Alexandre Matos, quando o trouxe. O cara foi atrás. O cara foi buscar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você se interessa em ir atrás. Como vários negócios, o Alexandre foi contratar o Borja. Lembram? Que era o grande desejo da América do Sul na época. Ele foi até a Colômbia, foi na casa do cara. Você vai para o Palmeiras. Aproveitou o Mina, mesma coisa. Você vai para o Palmeiras um ano antes. Ah, mas eu estou fechado com o Barcelona. Você não vai para o Barcelona. Eu já conversei com o Barcelona, me predispus a fazer um acordo com o Barcelona para você ir depois para o Barcelona. Você primeiro vai agora. É esse tipo de negócio que tem que acontecer. Eu quero o Matheus Pereira, eu vou na casa dele lá em BH. É o seguinte, irmão, vamos. Ah, não dá. Dá. Ou se dá. Cara, o Florentino Pérez. Aí que tá as coisas, né? Ai. Aí que tá as coisas. A presidente do Palmeiras se comparou com o Florentino Pérez no ano passado. Por que o Florentino pode ser 20 anos presidente do Real Madrid e eu não posso? Vamos falar de craque. E para mim ele é craque. Eu não sei para vocês, mas para mim ele é craque. Depois do que ele fez em 2024, ele é craque. Thiago Almada está livre no mercado. O Atlético de Madrid quer negociar o Thiago Almada. O Atlético Mineiro foi longe agora, hein? Ele quer negociar o Thiago Almada e é o seguinte, a gente vai passar todos os detalhes para vocês. É difícil a negociação? Mas se o Palmeiras mudar a mentalidade, o que é difícil, né? Conseguiria trazer esse jogador, sim. Vamos para o prato principal aqui do vídeo, que é o Thiago Almada. Ex-Botafogo, ex-Lyon também, já passou pelo Lyon, já foi para o Atlético de Madrid, campeão do mundo com a Argentina. Hoje ele está no Atlético de Madrid. O Atlético pagou de 20 a 21 milhões de euros ali para tirar ele do Botafogo, do Lyon, em julho
de 2025 e fechou com ele até 2030. Mas essa grana foi para o Botafogo, né? Tem meio aquele imbróglio, o que é dinheiro do Botafogo, o que é dinheiro do Lyon, enfim, essa grana acabou indo para o Botafogo. Só isso já responde aqui uma pergunta. Ninguém paga 21 milhões em julho para doar o cara em janeiro. Como é que ele tá? Tá pouco utilizado no Atlético de Madrid, poucos jogos como titular, minutagem baixa. Ele claramente não virou aí um jogador de confiança do Simeone até aqui. Inclusive, isso aí são fontes dos jornais espanhóis, né? Você pode pesquisar aí. E aí começaram as notícias de colocado à venda, pode sair, e o Atlético está realmente aceitando ouvir propostas pelo Thiago Almada. Já colocou ele no mercado e talvez com uma compensação financeira, né? Talvez ali entre os 23, 24 até 25 milhões de euros, ou também no que pagou nele, para também equivaler o negócio. É muito comum os times fazerem isso quando eles estão desesperados para vender. E esse tipo de... Eu não sei a sua opinião, Hélio. Acho que é difícil ele voltar para o Brasil, né? Diante de tudo que ele já ganhou no Botafogo, né? De tudo que ele já fez aí pelo Botafogo aqui no território brasileiro, ele deve ter mercado na Europa. Seria um negócio difícil? Seria um negócio totalmente difícil de fazer. Mas lembrando, é um cara com 24 anos de idade boa, posição carente hoje no Palmeiras, meia criativo, canhoto, quebrador de linha, camisa pesada de Copa do Mundo, o cara já ganhou Libertadores, tem Libertadores no currículo. Então, assim, se o Atlético pagou 21 milhões, vai querer pelo menos isso ou algo algo um pouco superior para conversar. E aí, salário padrão ali, Europa, top 5 de liga, ali são alguns milhõezinhos de euros por ano. Não tem como conversar nesse sentido, né? Não seria o salário de jogador médio no Brasil, seria um salário de um jogador mais caro. De fato, é isso que acontece. E como o Palmeiras poderia abordar isso, penso eu na minha questão aqui racional. Modelo Paulinho e Vitor Roque. Modelo Paulinho e Vitor Roque, porque era a mesma coisa era a conversa que se tinha quando surgiu o papo do Vitor Roque um ano atrás. O Vitor Roque não volta do Brasil. Quem imaginaria que você pega um jogador saindo do Barcelona voltando para o Brasil? Dificilmente, né? Você não tem um cara topando fazer esse risco, que o Vitor Roque topou. Surpreendentemente topou, e o Palmeiras pegou 25 milhões, pagou para o Barcelona e ainda tem cláusula de ativação ali por performance, tem uma série de coisas. O Barcelona, se eu não me engano, preciso confirmar essa informação, tem em torno ali de 20% do Vitor Roque. Então, o Palmeiras poderia trabalhar esse modelo Paulinho e Vitor Roque? Lógico, é uma grana, teria que tirar uma grana do bolso, talvez mudar até um pouco o planejamento ali do que está pretendendo no mercado. Então, o empréstimo dificilmente o Atlético faria, né? Mas é um cara que mudaria o patamar do time, né? Aqui não tem outra coisa que não seja essa, né? E dá a impressão que quando o cara ganha o Brasileiro Libertadores uma vez, ele zera o game por aqui, né? Tipo, parece que não tem mais o que fazer por aqui. E ainda igual ele, que é muito novo, né? Mas a comparação que eu ia fazer é exatamente ali da do Vitor Roque, porque realmente ninguém esperava. Ele tava com um pouco... Foi muito parecido, né? De ter ido pro Barcelona, não ter dado certo, depois vai pro Betis, né? E até fez seus golzinhos, mas era reserva. Então a situação é muito parecida. E aí realmente cai no poder do convencimento, de você chegar no cara, né, apresentar o projeto. Ele hoje dá, acho que dá tranquilamente para você apresentar um projeto dele de titular absoluto, né? Que pelo menos do que a gente terminou o ano aí relacionado à camisa 10, o cara chegaria a vestiria e jogaria sem o menor problema de meio campo ali, porque a gente nem vê muito hoje no jogador. A gente já falou sobre os problemas com o Veiga. Então é apresentar um projeto e ir para cima. A gente está realmente especulando aqui, porque de fato tem essa questão dele aí no mercado, mas até agora a gente, né, já falou que do quanto o Palmeiras está devagar nesse mercado aqui, tá um negócio até meio assustador. E aí a gente fica se perguntando, né, se não estão de olho nesse tipo de oportunidade, se é uma coisa que está todo mundo vendo e a gente não viu na minha especulação. Quem sabe nos próximos dias a gente não tem alguma surpresa. Inclusive, até caçar aqui no canal, não sei se a gente chegou a comentar do Vitor Roque antes e depois rolou, né? Mas o Vitor Roque a gente foi pego de surpresa. Quem sabe pode acontecer também. Mas falando do Almada, meu Deus do céu, qualidade pra caramba. Acabou com a final da Libertadores, o Botafogo com 1 a menos. Acabou com a gente naquele jogo do Allianz, aquele jogo que era só a gente empatar. Foi absurdo que ele jogou ali, toda a temporada, né? Ele joga muita bola mesmo. E é aquele caso, o cara às vezes realmente não dá certo na Europa, mas aqui a gente já viu que o nível dele é acima dos outros, né? Não deu certo lá. Tem a questão não sei se falta alguma coisa para ele, intensidade, até mesmo confiança, né? Aquele time do Botafogo que ele tava entrosou pra caramba também.
Mas ele aqui é um nível muito acima e elevaria muito o patamar. Essa questão do meio campo que a gente tava falando. No Lyon ele foi muito bem. Ele sobressaiu, ele durou pouquíssimo tempo no Lyon e depois já foi para o Atlético. Só que ao ser bem realista, talvez ele tente uma segunda chance na Europa ainda, né? Porque foi o que você falou, pô, às vezes o cara veio aqui e já zerou o game. Mas o que mais irrita, né? Irrita, essa é a palavra. Que o Palmeiras ele não vai nem perguntar, né? Não vai nem perguntar ao jogador, porque para você ver, opção tem, opção no mercado tem como você ser criativo, tem como você buscar soluções, tem como você buscar alternativa. E eu aposto esse dedinho que aqui, ó, que o Flamengo vai atrás dele, que o Flamengo pelo menos vai lá sondar. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as atualizações do mercado da bola, o Facincani, também a galera aí do Meu Grau, falando bastante sobre Thiago Almada. E o Facincani também estou aí, primeiramente, o zagueiro Barbosa, em comparação com o Nino, né? Que as redes sociais, a torcida aqui é bastante o Nino, só que aparentemente está dando uma preferência, e se ele voltar para o Brasil, para o Fluminense. E o Facincani alertou sobre Barbosa, como ele já tinha falado em outros vídeos, que é um excelente zagueiro, um líder nato, e que cairia como uma luva no Verdão. E assim como o Palmeiras trouxe o Marlon Freitas lá do Botafogo, também há uma proposta para o Alexander Barbosa, o faria sair também, né? Que tá tendo essa debandada e vários jogadores indo embora, principais, né? Indo embora aí do Botafogo. Mas vamos aguardar, a gente vai buscar este zagueiro, essa é a nossa prioridade. E também Facincani aí ressaltando Thiago Almada, como é simples, e os valores não assustam o Verdão. Aí o Atlético aí topa liberar aí na faixa dos 20 milhões de euros e o Palmeiras tem essa bala na agulha para ir lá e trazer o atleta. Para você ver como o nosso futebol, nosso nível aqui está um pouco abaixo realmente da Europa, onde aqui ele veio, jogou muito bem, já está no segundo clube europeu e ainda não vingou lá. Mas para ele, que é jogador de seleção e está focado na Copa do Mundo aí no meio do ano, seria uma boa opção ele voltar para o Brasil e retomar o bom futebol. Vamos aguardar os próximos capítulos, vamos ver como o Palmeiras vai agir aí no mercado. Beleza, turma? Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.